Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 14 de janeiro de 2021. Os capítulos iniciais são Gênesis capítulo 30 até o Gênesis capítulo 31, versículo 16. Vamos lá. Gênesis capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada. Ele chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel e ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José,
disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão faz novo pacto com Jacó. Versículo 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes que te tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Serás isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó se enriquece. Versículo 37. Tomou, então, Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à lista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Jacó retorna à terra de seus pais. Capítulo 31. Então ouviu Jacó
os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. E do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que, com todo empenho, tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai, que me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: Os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi, em sonhos, que os machos cobriam as ovelhas, eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 23. A escolha dos 12 apóstolos. Os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que o seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem
de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí fica até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Salmos capítulo 12. Auxílio contra a falsidade. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Provérbios capítulo 3, versículos 13 ao 15. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro do que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Mais um episódio. Comenta aí. Não deixa de comentar.
tá bom? Lesh Liha.